Buenos Aires, Argentina. Em 1910, houve a comemoração do centenário da independência, auge da economia argentina com a comercialização de lã, carne, couro e trigo, trazendo muita prosperidade econômica para esse país. Então, em 1910, a Argentina tinha um PIB per capita maior que o da França, maior do que o da Alemanha. Entretanto, só pôde haver essa grande comemoração porque o presidente havia decretado um estado de sítio, porque nesse mesmo momento o Partido Operário reuniu mais de 100 mil para manifestações contra o governo. Aí temos a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Com as manifestações que já estavam em curso e com a chegada da Primeira Guerra Mundial, a economia da Argentina começou a sentir as consequências em sua exportação. Junto com a guerra, vieram as propagandas do comunismo que geraram interesse nos estudantes, iniciando uma grande manifestação estudantil em 1917. Com medo da propagação dos manifestos comunistas na Argentina, o governo respondeu duramente a esses protestos e assim começa a instabilidade política e também começam os constantes e consequentes massacres presentes até os dias de hoje na Argentina. Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos obrigaram a Argentina a romper ligação com o bloco nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O governo na época obedeceu, o que levantou a ira do exército e motivou o golpe militar. E com isso, a ditadura veio ao poder em 1946. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón alavancou as indústrias, nacionalizou grandes empresas, permitindo trocas de favores, reduziu a Suprema Corte a fantoches e expandiu a sindicalização, onde teve redução da carga de trabalho, aumento dos salários e benefícios trabalhistas, como férias e 13º. Na época de sua eleição, a Argentina possuía grandes reservas internacionais e desfrutava de prosperidade econômica com caixa cheio, o que patrocinou toda essa festa de Perón e garantiu seu segundo mandato. Esse mandato foi marcado por uma doutrinação que beirava o fanatismo. A oposição começou a o acusar de antidemocrático e autoritário. Perón respondeu com o aprisionamento dos opositores e censura da imprensa. Aqui começou uma guerra entre os peronistas e os opositores, com ataques e contra-ataques violentos no país. Em 1955, houve um bombardeio na cidade de Buenos Aires. Dezenas de aviões das próprias Forças Armadas bombardearam a cidade com um confronto que durou 4 dias. O objetivo era matar Juan Perón, que fugiu para a Espanha no dia 20 de setembro, deixando seus seguidores continuarem com a sua doutrinação. Em 1974, porém, Perón morre. Com a morte de Perón, abriu espaço para que fosse instaurado o golpe militar e o início da ditadura, que foi marcado pela violação dos direitos humanos, censura à imprensa e repressão dos estudantes esquerdistas. Nos anos 80, Raúl Alfonsín chega ao poder em um país onde a inflação era maior que 700% ao ano e que havia sido bloqueado pelo FMI para novos empréstimos. Alfonsín, então, formula um novo plano econômico, o Plano Austral. Entretanto, a militância e a oposição travaram as medidas de austeridade, com o funcionalismo a todo vapor promovendo greves e paralisações da economia. O resultado foi a queda livre do Austral e o avanço da crise econômica. O povo então foi às ruas para fazer violentas manifestações a ponto do governo colocar o país em estado de sítio. Cai Alfonsín e sobe Carlos Menem, novo presidente da Argentina. Menem
Presidiu a Argentina de 1989 a 1999, visto como um dos piores da história nacional. A corrupção política e judicial se espalhou. Os escândalos do presidente foram uma vergonha internacional e um modelo econômico baseado na paridade entre o dólar e o peso, a chamada conversibilidade, provou ser uma ficção que acabaria por desencadear a pior crise econômica em décadas, que aconteceu em 2001. Em 1999, veio ao poder Fernando de la Rúa. Em 2001, recessão da economia argentina, novo estágio de sítio com o povo nas ruas para protestar a política de restrições aos saques das contas bancárias, primeiro panelaço. Classe média representava 63% da população na década anterior e nesse ano passou a representar somente 34%, com 54% da população abaixo da linha da pobreza. Houve então um massacre bastante conhecido na Argentina, o massacre da Plaza de Mayo. A guerra do povo contra as forças policiais resultou em 39 mortes, sendo 7 crianças, e a queda do governo Fernando de la Rúa. Em um período de 12 dias subsequentes à queda de la Rúa, a Argentina teve 5 presidentes. Em 2003, veio ao governo os Kirchners, o casal composto pelo Néstor Kirchner e a Cristina Kirchner. Governo extremamente baseado em programas sociais, pegando os pães da população e entregando migalhas. Fortaleceu a política de desvalorização do peso, iniciada pelo seu antecessor Eduardo Duhalde, a qual beneficiou as exportações do agronegócio, o único setor forte da economia argentina que tinha produtividade e potencial de crescimento. O cenário externo, num contexto de disparada do preço das commodities, também contribuiu para o aumento das exportações. As vendas de soja, trigo e carne cresceram exponencialmente. Com a perspectiva de aumento das exportações, o governo argentino instituiu o regime de retenções das exportações, segundo o qual receberia o equivalente a 33% das vendas de commodities para o exterior. Esse dinheiro, então, passou a financiar o investimento público, o aumento de salários e pensões e programas sociais. Esse governo foi marcado por enriquecimento ilícito, com um aumento de mais de 90% do patrimônio declarado do casal, junto com o aumento da corrupção e dos gastos públicos, que se tornaram faraônicos nesse governo. Mas em 2015 veio a grande esperança da Argentina ao poder. Maurício Macri ganhou as eleições em 2015, antigo prefeito bem avaliado de Buenos Aires. Macri efetuou primeiro um corte de gastos com demissão de mais de 26 mil funcionários públicos. Também em seu governo, teve o alinhamento com os Estados Unidos e o afastamento do antigo aliado da Argentina, a Venezuela. Mas as tão populares greves argentinas, somadas o questionamento da honestidade de Macri, pois seu nome saiu nos Panama Papers, e também a dívida milionária que seu pai teve perdoada no seu governo, Macri se viu em um caos político, o que levou a uma instabilidade econômica. A recessão aumentou, o PIB caiu e a inflação chegou a 50%. Mau desempenho econômico levou à não reeleição e à volta da oposição ao poder, os peronistas. Alberto Fernández chega ao poder em 2019 na Argentina, com Cristina Kirchner respondendo a 6 investigações, a Argentina à mercê dos credores e a direita ganhando poder na América Latina com Jair Bolsonaro no Brasil. Alberto Fernandes chega em um momento delicado ao poder em 2019. O primeiro passo que Fernandes deu foi tomar o controle do setor de comunicação na Argentina, incluindo telefonia, internet e TV paga.
Fernandes também colocou a Argentina em um dos lockdowns mais severos, resultando em mais de 96 mil comércios fechados só na cidade de Buenos Aires. Em seu governo, também houve a criação do Grupo del Pueblo, grupo de governos esquerdistas da América Latina, que visava o fortalecimento da esquerda. Em 2020, o presidente argentino aprovou a taxação de grandes fortunas. O resultado foi a fuga de mais de 500 milhões de dólares e mais de 20 mil argentinos pediram residência no Uruguai. A pandemia retirou ainda mais os investimentos, os consumos e os postos de trabalho. Foi implementada a emergência alimentar e mais dinheiro foi impresso para custear os gastos com os programas sociais e diminuir os efeitos da pandemia. Precisou-se de tanto dinheiro que foi necessária a importação de cédulas. A conclusão de toda essa instabilidade política a gente consegue visualizar hoje na própria Argentina. Fuga de talentos e de capitais, corrupção, queda na qualidade da educação, quase 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, inflação altíssima, perdendo apenas para a Venezuela e para o Zimbábue, queda na confiança dos investidores, desvalorização da moeda, 60% do PIB comprometido com assistencialismo e aos programas sociais, gastos exorbitantes, 10% da população vivendo em situação de rua, ou seja, mais de 3 milhões de pessoas, e níveis baixíssimos de poupança, o que é fundamental para o crescimento econômico do país.